Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre segurança nas escolas. Diversas notícias nos chegam cotidianamente sobre as ocorrências em escolas, que nos causam surpresa e indignação, onde os criminosos às vezes são os próprios alunos. Mas o que fazer? Além do ensino, passa a ser fundamental para que os alunos se desenvolvam e para que a credibilidade da instituição um plano de segurança que possa fazer frente a esta crescente insegurança, passando a ser essência na garantia de mais credibilidade e confiança. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é natural de Santa Maria, major da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Após uma longa caminhada na vida militar, na vida civil teve uma passagem na área administrativa da Companhia Carris de Porto Alegre. Foi diretor de transportes do Rio Grande do Sul, administrador do Centro Administrativo Fernando Ferrari, Detran, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e atualmente ocupa a Secretaria Municipal Adjunta de Segurança. Bem-vindo ao programa, Major Gelson Guarda. Muito obrigado, Martina, meu amigo Sérgio Zimmermann. Para mim é um prazer estar aqui presente, né, e tentando minimizar, né, principalmente o sofrimento da comunidade escolar, que a partir teve o episódio do dia 20, né, onde teve muita conversa, muita mensagem, muitas delas inverídicas, falsas, né, mas tudo serve de alerta para a gente melhorar o atendimento à comunidade escolar e estando aqui para tentar, né, levar à comunidade escolar um pouquinho do conhecimento nosso durante esses 35 anos de serviço. Bem, mas para a gente iniciar nossa conversa aqui, eu queria começar perguntando ao cidadão Gelson Guarda. Quais suas origens, como foi tua caminhada até o aspirantado na Brigada Militar? Olha, Sérgio, a gente é de família humilde, né? Meu pai era mestre de obra, minha mãe foi açougueira, trabalhou na lavoura, e dali, né, saindo de Santiago do Boqueirão para Santa Maria, a gente nasceu em Santa Maria, né? Servi 3 anos ao Exército, né? Não gostava de brigadiano, mas por influência de um amigo muito querido, que hoje também é coronel da Brigada, né? Coronel Gedeon, a gente fez concurso. Ele passou na academia e eu não logrei sucesso, mas fiz o curso de sargento. Fiz 1 ano na escola de Santa Maria, fui classificado em Novo Hamburgo, 3 anos em Novo Hamburgo, cheguei lá. A gente sofreu um pouquinho no sentido, cheguei lá, passei na faculdade, mas a minha vida era em Santa Maria, sempre pensando em voltar, né? E passei na Fevale. Naquela época, a Fevale, lá em Hamburgo Velho, até o 3º Batalhão, que ficava na Coronel Travassos, a gente ia para a faculdade de ônibus, mas no retorno não tinha ônibus, então a gente tinha que vir a pé, né? Eu morava no quartel, passei 3 anos, voltei para Santa Maria, até mesmo porque eu ia casar. Fiquei 1 mês em Santa Maria, passei na academia. Voltei para Porto Alegre para os 4 anos, né, de aluno oficial. Evidentemente que eu não casei, né? Perdi a noiva. Mas a gente teve o período de academia. Naquela época era mais puxado, né, do que nos tempos de hoje. Voltei para Santa Maria, saí de Santa Maria quando a Brigada Militar assumiu os 5 presídios, né, os principais presídios de Porto Alegre. Em 94 deu aquela invasão do Plaza São Rafael, a fuga do presídio central, e 1 ano depois a Brigada assumiu, né, e daí nós fomos trabalhar na penitenciária de alta segurança lá em Charqueadas. Um grande aprendizado, né? E tivemos ali 2 anos à frente da parte administrativa da cadeia. De dentro da cadeia nós fomos para dentro do palácio, né? A gente veio trabalhar na Defesa Civil do gabinete do governador,
tivemos um período ali e depois do Palácio a gente não conseguiu mais voltar para Santa Maria. Permanecemos em Porto Alegre, servi em praticamente todas as unidades operacionais de Porto Alegre, só não servi no QG, no 1º e no 21º lá na Restinga, o resto todas as unidades eu servi. Né? Tive felicidade nesses 30 anos de serviço da Brigada, devo tudo a essa profissão maravilhosa. A gente desenvolveu atividades fora, como foi o caso de ir para dentro do presídio, administrar, que é coisa que a gente não tinha conhecimento, mas a Brigada está aí até hoje, significa que o trabalho, eu acho, foi razoável, né? Não teve mais motins, não teve mais aquelas rebeliões que tinha. Eu acho que foi feito um bom serviço. Está na hora de voltar? Sim, está na hora da Brigada retornar às ruas, né? E a Superintendência de Serviços Penitenciários assumir toda, porque a legislação diz isso, né? E a gente, como é legalista, eu acho que a Brigada cumpriu o papel, mas hoje ela tem que voltar para as ruas e a comunidade das várias cidades, né, estão clamando por policiamento, por efetivo. E, enfim, passamos sim por... me aposentei, fui trabalhar na Companhia Carris Porto Alegrense com um grande diretor, né, um presidente fenomenal, que era o Sérgio Zimmer. Dali eu saí, fui diretor de transportes do Estado do Rio Grande do Sul, né, a diretoria de transporte coordena, tem a responsabilidade de todas as viaturas do Estado, né, tanto da Brigada, Polícia Civil, secretarias, enfim. Dali nós fomos chamados para ajudar na questão da administração do Centro Administrativo Fernando Ferrari, onde hoje é a sede do Poder Estadual de todas as secretarias. Dali tivemos no Detran, do Detran a gente trabalhou na operação desmanche, assim, ó, outro aprendizado, né? Várias operações nessa área. Dali trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e hoje eu estou ali de secretário municipal adjunto, né, de segurança, o que me agrada, o que me completa, o que me... porque a gente está aplicando na Prefeitura Municipal tudo aquilo que a gente praticamente aprendeu na vida brigadiana e que a gente muitas vezes reclamava da Prefeitura, né? Como é a questão a acessos ao sistema. A Prefeitura Municipal, ela tem uma integração fenomenal com o restante da área de segurança pública. Isso é Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos os órgãos. E ontem, inclusive, nós tivemos com a OAB, que fechamos um convênio para a OAB ministrar aulas na escola da Guarda Municipal, né? Nessa integração, nessa irmandade de todos os órgãos. Eu acho que isso tudo, quem ganha é a comunidade, quem ganha é a população porto-alegrense. A tecnologia vistas pela população aí todos os dias, com fechamento eletrônico, com a utilização de drones, e nós vamos melhorar ainda mais, né? Com drones teleguiados, isso é eles mesmos, não precisa ter ninguém manuseando, eles ficam numa base, eles levantam sozinhos, eles vão lá no Marinha, fazem o reconhecimento, tem uma tecnologia com infravermelho, com temperatura corporal, que eles pegam no escuro, que fazem a varredura no Marinha, voltam para a base, o outro sai, vai lá na Redenção, faz o reconhecimento, faz a vistoria, volta para a base. Então, eu acho que a Prefeitura Municipal tem a questão, principalmente da prestação de serviço à população. O Centro Integrado de Segurança Pública está sendo transformado, não é o centro de segurança de polícia, não, o centro
vai ser um centro de serviço, onde nós estamos levando ali para dentro até a comunidade civil, né? Empresários, por exemplo, nós estivemos falando com o Cindy Lojas, para o Cindy Lojas tem uma cadeira lá que ele fique olhando as câmeras, né? Cuidando das câmeras dele, Fia Comércio, a Gás, e por aí nós vamos. Então, essa parceria com a comunidade, né? Ela é muito importante. Nós ajudamos a comunidade e a comunidade também nos ajuda. Claro. E, Major, como se faz para tornar o ambiente escolar mais seguro e a família pode ajudar nesse processo? Eu acho que a família é a mais importante, né? Hoje, se nós... E eu sou pai, a gente observa, a gente entrou no dia a dia do trabalho, do compromisso, que a gente volta para casa à noite, muitas vezes cansado, e não dá um beijo no filho, não dá aquela janta, aquele almoço, aquela refeição que a gente fazia com o filho, não existe mais. E eu acho que aí é o mais importante, de tu saber o que teu filho faz. Ter um ambiente escolar é saber o que teu filho leva para a escola. Tu olha a bolsa dele, a mochila. Mas eu tenho para dizer que nós temos que analisar as coisas diferentemente. Não adianta, ou melhor, não podemos analisar, por exemplo, a escola de ensino infantil, crianças, da mesma forma que a gente analisa no ambiente escolar de escola de ensino médio. Por quê? Porque no primeiro caso, essas crianças vão ser as vítimas. As crianças vão ser as vítimas. Nunca uma criança do ensino infantil vai agredir com machado, como aconteceu lá em Santa Catarina. Agora, nós temos que analisar a escola de ensino médio de uma maneira diferente. Porque aquela criança, aquele adolescente que está com comportamentos diferentes, ele tem que ter, a comunidade escolar tem que ter um profissional que analise e diga, olha, o Gelson está com problema. O Gelson é um cara ativo, ele está quieto. Ou o Gelson é um cara quieto, ele está agitado. E tu, comunidade escolar, e aí eu entro com o psicólogo, a assistente social, o professor, a direção, o todo, né? A família, de prestar atenção naquela criança, naquele adolescente, naquele adulto também que muitas vezes trabalha na escola, que ele tem um comportamento diferente. Sendo assim, a gente tem que conversar. Quem é que vai conversar? O pai, a mãe. Nós sabemos o que o nosso filho, e principalmente eu falo a filha, tem conversado pelo WhatsApp, pelo Facebook. Os assuntos que os nossos filhos tratam, nós sabemos? Ou nós chegamos em casa cansados e tomamos um banho e vamos dormir? O que conversam e com quem conversam, né? E aqueles jogos, né? Os games, principalmente, que de repente os pais começam a jogar junto com os filhos, né? Para que eles saibam que aquilo é um ambiente virtual, né? Porque eles tiram do virtual e colocam na realidade, né? É uma loucura isso. Eu tenho amigos, coronéis da brigada, que jogam com seus filhos. Toda a vida. Então, tu se insere na vida, no ambiente que o teu filho vive. Eu sempre digo que o meu viver, minha infância, é diferente da infância do meu filho. Minha mãe colocava o chinelo de dedo no meu pai quando ele chegava da obra. Hoje, a gente chega, toma um banho, tu não vê o filho, tu não almoça com o filho, tu não conversa, tu não joga futebol, tu vive o teu mundo, teu filho vive o mundo dele. Não pode ser assim. Nós temos que viver a vida dos nossos filhos, de sair com ele, de verificar aonde ele e principalmente das companhias. E tem uma coisa muito importante que eu digo, a questão do tornar o ambiente escolar seguro. Quando nós levamos os nossos filhos, nós temos que ver em volta da escola o que acontece. Nós temos que saber se em volta da escola tem ambulante,
tem bares, tu tem que fazer uma análise do todo da escola. Quando nós temos a Kombi escolar, nós conhecemos aquele motorista que conduz o nosso filho? Nós sabemos quem é o último, principalmente, que ele deixa após o colégio em casa? Nós temos o conhecimento do que acontece dentro da... Eu estou só dando um exemplo, né, dos cuidados que a gente tem que ter, porque tu chegar na frente de um colégio, seja ele qual for, tu faz a varredura. E aí é claro que entra a questão de ambientes escolares que são públicos, diferente dos ambientes escolares que são privados. Tem característica, e eu vou dizer, talvez alguém discorde de mim, mas se tu pegar alguns colégios, eles não têm capacidade. Se eu chegar e dizer assim, tem que botar o botão para abrir e fechar a porta com o guarda lá, eles vão olhar, mas a estrutura não permite. A estrutura da escola é deficiente. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem das escolas que elas estão detonadas, úmidas. Não tem como chegar e dizer que eu tenho que botar detector de metal, porque as pessoas vão olhar e vão rir de nós. Já em outros colégios, evidentemente, tu tem como instalar câmera de vídeo monitoramento, enfim, concertina. Aquele evento lá... E seria a gestão administrativa escolar que pode dar esse ambiente acolhedor, mais segurança, tudo. Então, certamente. Porque tem que ter alguém responsável pela segurança. E eu vou sair dessa questão que tem ocorrido em algumas escolas, como foi lá em Santa Catarina. E vão entrar... Nós temos treinamento para combate a incêndio nas escolas. Nós fizemos isso, e quando a gente fala que nós temos que ter treinamentos, nós temos que saber o que fazer e em que ocasiões. Se alguém entrou e eu vi essa pessoa com uma arma, o que eu vou fazer? Ações preventivas, né? Perfeito. São planos traçados anteriormente que a gente estuda e que a gente pratica. Porque no momento do pânico, as pessoas não sabem muitas vezes o que fazer, para que lado correr. Então, se tu tem um treinamento de combate a incêndio, tu sabe que o extintor que está em determinado lugar é pó químico, que o outro é água, que a água não se usa na energia elétrica, tu tem que estudar. E eu volto lá para a questão do pânico, e quando deu o caso de Santa Catarina, nós tivemos a felicidade de 1 ou 2 dias depois ter algo para entrega para a comunidade escolar, que foi o botão de pânico. O botão de pânico não é um botão, não é uma pecinha que tu tem que correr numa sala e apertar. Não, não é isso. É um aplicativo que tu tem no teu celular, onde pessoas credenciadas são acionadas. Elas acionam através do celular delas e vai tocar na central, onde tem uma pessoa especializada, qualificada, instruída, que vai tomar todas as providências para que aquela comunidade seja atendida o mais rápido possível. Seja através da Brigada Militar, seja através da Guarda Municipal, seja através da Defesa Civil, seja de quem for. Ela vai ver aquele que está mais próximo e vai determinar, mandar a pessoa ir lá e verificar. A gente fala em botão de pânico, não é para briga de aluno, não é para briga de pais, e sim para quando o fato for realmente pânico, né? De uma pessoa estar armada, de uma pessoa estar lá na frente com uma machadinha e coisas assim. Muito bem. E o que Porto Alegre oferece para minimizar os problemas das escolas? Eu acho que a Porto Alegre, a comunidade escolar,
E as escolas municipais, elas têm vigilância 24 horas. Eu acho que é o principal. Acabou e nós não ouvimos mais falar em furto de computador, em furto de alimentação de alunos, em arrombamentos de escolas. Por quê? Porque Porto Alegre, nas suas 98 escolas municipais, tem vigilância privada. Tem 24 horas. Eu acho que isso... Além disso, a Brigada Militar nos dá, e a gente tem uma parceria fenomenal, a Brigada Passa, a Guarda Municipal tem o patrulhamento escolar. Nós temos na Guarda Municipal um grupo que se chama a IAPC, onde tem um excelente programa que é 2 caminhos e um só destino, onde os guardas vão na escola, ministram instrução sobre ECA, sobre drogas, sobre os bonecos da guarda, aqueles bonecos grandes, fazem a parceria, lazer, e a interação dos guardas municipais com os alunos é muito bom. Né? Nós temos desenvolvido outras coisas. Eu acho que também uma coisa que ajudou muito foi a instrução para os alunos, a instrução principalmente para os professores e aqueles que administram a comunidade escolar. Né? Nós tivemos instrução com os pais, nós temos ido nas escolas, e não é somente as escolas aqui do centro, nós vamos nas escolas lá da Coqueiro, lá da Ilha, lá da Restinga, lá do Lajeado, nós vamos em todos os recantos onde a comunidade solicita. Nós estamos presentes para tentar minimizar um problema, né, um pouquinho dessa problemática que é a segurança nas escolas. E já houve, assim, algum tipo de simulação? Do botão de pânico, na instrução, o pessoal que foi... E é mais uma coisa que eu gostaria de dizer, que essa questão do botão de pânico foi free, foi uma parceria com o empresariado aqui de Porto Alegre, e não se teve ônus nenhum, nem para o município, para a administração e nem para os colégios. Não, ainda eu não sei de simulação, né? Até mesmo pouco tempo, né? Que minto, teve um caso onde tocou, mas foi acionamento errado, né? Funcionou tudo direitinho, mas esperamos, evidentemente, que isso não ocorra, né? Porque o que acontece? Dá o incidente, né? E parece que depois que todo mundo fala, dá um esquecimento, né? E esse esquecimento não pode ocorrer. Não pode acontecer. Tem que aproveitar esse momento histórico aí e fazer um treinamento, de repente. E isso está tão em voga que a gente faz parte da Grampal, onde nós temos reuniões com todos os municípios da Grande Porto Alegre. A coisa que mais nós temos tocado é na questão da proteção escolar. Porque aquilo que nós temos, nós dividimos com o município vizinho. Aquilo que o município vizinho tem de bom, e tem muita coisa de boa, nós aproveitamos também. Então, trocou, inclusive, o prefeito da Grampal, responsável, né? Hoje é o prefeito Leonardo ali de Esteio, né? Nós reunimos, nós levamos pessoas também para a reunião lá na própria Grampal, que ocorre no Instituto Caldeira, né? E justamente pensando nisso, não esquecer. E nós temos frequentemente ido às escolas, levado o carinho, levado aquilo que nós temos para a proteção das escolas municipais, estamos estendendo para várias outras, né, particulares. Amanhã mesmo nós temos uma agenda com a Associação das Escolas Privadas Infantis. Major, como transmitir a confiança, a sensação de segurança no ambiente escolar, depois de todos esses acontecimentos, né? É justamente isso que a gente está falando, de nós irmos
nós conversarmos com a direção, nós conversarmos com os pais, nós conversarmos e dizer o que nós podemos fazer. Uma das coisas que mais minimiza é a comunidade escolar ver o patrulhamento cruzando pela escola. E não é porque a escola é municipal, é estadual. Nessa parceria que nós temos, nós passamos pelas escolas estaduais, pelas escolas particulares, independente. E se tiver um problema, evidentemente que aquele agente que está cruzando ali vai chegar, vai fazer o carinho. Nós temos muita coisa que nós podemos fazer com as escolas. E eu disse, o nosso bem maior são nossos filhos, são nossos alunos. Uma criança bem instruída é um adulto educado. Então, nós temos que aplicar lá na base, lá na família, né? E a gente sempre tem aquela... A vida é um elo, né? Onde a família falhou, o Estado, a educação falhou, a saúde falhou, e estoura lá em cima na segurança pública, que tem que botar o cara na cadeia, que tem... Não pode ser assim. Nós temos que encarar as pessoas, que educar as pessoas lá embaixo primeiro, para não gastar lá em cima. Claro. Se esse número de apenados recolhidos tivessem a oportunidade, a educação lá embaixo, nós não estávamos gastando tanto com eles aqui agora. Major, que tipo de tecnologia pode ser empregada em benefício da segurança escolar? A tecnologia, ela está, ou melhor, a sociedade está em constante evolução, seja em comportamento, mas principalmente em tecnologia, né? Está aí o celular que ninguém vive sem, trabalha-se com ele em casa, viajando, em tudo que é lugar. A tecnologia no ambiente escolar ela é muito importante. Está aí o botão de pânico. Aí nós temos várias coisas que nós podemos utilizar. O controle de acesso, a digital, o cartão, as concertinas que são uma forma de contenção. Nós temos que evitar a violação do ambiente escolar. Como? Verificando o que eu tenho. A minha estrutura comporta o quê? Comporta uma concertina? Comporta cerca? O que eu tenho, e isso a gente tem que analisar, eu tenho poder para botar uma porta giratória com detector de metais na minha escola? A análise, nós podemos botar tudo, desde que a gente tenha dinheiro e tenha pessoas. Não adianta tu botar uma tecnologia se não tem alguém para cuidar. Outra coisa muito importante é o vigilante e é o porteiro. Qual é a diferença? O porteiro fica ali na portaria, o vigilante ele já sai verificando a estrutura, verificando o ambiente externo, se tem gente parada, quem é. Eles têm que conhecer os pais têm que conhecê-los, né? Os alunos passam a ter confiança naquela pessoa. Já lá atrás nós tínhamos o PM residente, que era muito importante. Todo mundo conhecia, não tem mais. Né? Então, vários motivos e hoje praticamente não, se tiver, são pouquíssimos. Mas aí estabelecer junto aos pais, junto aos técnicos, conhecer o entregador, o fornecedor de serviço. Quando eu tenho que fazer uma obra no colégio, saber quem é que a empresa vai mandar lá. Nós queremos saber quem são as pessoas que vão circular no ambiente escolar. Muitas vezes a gente não quer ser antipático. Identidade, registro de todas as pessoas que adentrarem no ambiente escolar. Câmeras de vídeo monitoramento é muito importante. Tu vincular a câmera de vídeo monitoramento com detector facial. Tu pode fazer controle de acesso de alunos. Nós temos um outro grande problema, é a questão, inclusive, de determinados colégios que ficam em áreas conflituadas com relação ao trânsito. Modifica o horário de entrada,
Nós temos várias coisas, mas eu sempre digo, quando a gente for tratar de ambiente escolar, nós temos que ir lá e verificar em loco aquele colégio, aquele estabelecimento, porque ele sempre vai ser diferente do outro. E ali nós temos várias coisas para fazer. Me diz uma coisa, e na hora do desespero, o que tem que ser feito, né? E mais um pouquinho, me explica direitinho, o botão do pânico, o que é o botão? Tá, é um aplicativo, mas como é que é isso? Todos os alunos têm? Não. Tá com a professora? Como é que é isso? Iniciando pelo botão de pânico. Isso. Existe um app que se chama Bion, né? Que foi desenvolvido pelo Calef, que é um empresário, que ele é do Instituto Floresta, que contratou. Eles já têm, inclusive, a gente pode usar particular e não cobra, não é nada. Se eu conseguir abrir aqui, está aqui, Bion. Eu cliquei, ele vai abrir. Eu posso cadastrar a minha esposa, como eu já cadastrei a minha esposa aqui, ó, e tu tem, né, criar alerta, tem um montão de coisas aqui, e tu tem o SOS. Né? Então, a partir do momento que tu clicou esse é o botão de pânico. Quem são as pessoas que podem clicar nesse botão e que vai tocar? São pessoas credenciadas antecipadamente, como nós já fizemos. Foi lá no Country Club, lá no Shopping Country, onde auditório cheio, né, comunidade, muita gente, e a gente credencia de acordo com a própria escola, de dizer assim, ó, eu quero 5 pessoas, de 5 a 10 pessoas que nós vamos cadastrar, que vai ser a diretora, a professora, e daquelas 5 são elas que vão acionar. Não é qualquer um, não é o aluno, não é qualquer um. Por quê? A partir do momento que tu clicou no botão, ele vai te dar quem é, onde está principalmente, ele te dá todos os dados que tu vai certamente mandar para aquela pessoa e saber que aquela pessoa é fidedigna e está fazendo, não é um trote. E a pessoa sabe que se ela acionar... Mas quando ele aciona... Toca lá numa central. Lá no centro de comando e controle nosso, né, da Secretaria Municipal de Segurança, o nosso SEIC, onde também tem hoje ainda é um telefone, mas nós estamos abrindo para ser uma tela onde vai tocar um alarme e aquela pessoa que está ali vai despachar a viatura, vai despachar a bicicleta, vai despachar o caminhão, vai despachar qualquer coisa para atender aquela solicitação. Esse é o botão de pânico. Não é algo que tu tem que sair correndo e que no momento do pânico tu te perde. Então, o que fazer no momento do pânico? Pegar o maior número de pessoas, de crianças, né, e deslocar para um ambiente que possa ser fechado. Pode ser até um banheiro. Pegou, tocou, fechou a porta, aciona o botão de pânico. Acione o 190, acione o 153, acione o amigo, quem vocês achar o primeiro, né, como... a gente não tira o acionamento, principalmente do 190, do 153, que são o recurso, né, que tem aí através do governo do estado e da prefeitura municipal. Né? Nas escolas conveniadas, acione tudo que tiver. Pega essas crianças e fica no banheiro. Ou pega essas crianças e tire o mais longe possível, não dê uma de herói, né? Para tentar solucionar muitas vezes o problema que vai ser mais perigoso. Então, tu tira daquele ambiente o maior número de pessoas possível. Pega a primeira que tiver. A menor, a maior, pega a primeira que tu tiver na tua frente e vai retirando. Essa é a orientação. É no geral, porque cada ocorrência tem suas peculiaridades, não é? O cara está escondido, atirando... O cara está com uma faca que está perto e por aí vai. Então, tem que ter
a sensatez, e aí vem a questão do treinamento com pessoas qualificadas para saber o que vai ser feito na hora. Considerando isso que o senhor colocou agora, o que o senhor vê, assim, considera como prioridade numa prevenção de segurança escolar? Treinamento. Treinamento. Treinamento, confiança. É aquilo que eu dizer, visita das pessoas qualificadas. Nós conversarmos com as crianças. E a gente está falando em crianças, mas nisso, nossos jovens, os nossos do ensino, até o ensino médio, eles têm que saber o que pode ocorrer. Hoje, uma amiga diz, Gelson, o que eu faço? A criança de 9 anos disse que vai levar uma faca para casa. O que fazer? Uma faca da escola? Não, da casa dela. Da casa. É. Pergunta para que é a faca, né? Vai descascar uma maçã, alguma coisa? Primeira coisa, a conversa com pais. A criança, ela já tem algum... Foi as perguntas que eu fiz. Ela já demonstra algo. Não, ela todos os dias e mando para ela todos os dias. Então, tu tem que conversar com o pai. Não, os pais não querem se meter. Não, diz que não. A comunidade escolar não tem um psicólogo, não tem... E aí recai na polícia. Não pode ser assim. Porque uma criança de 9 anos, ela merece carinho. Ela merece saber o que uma faca faz. Sim, o pai tem que conversar, tem que saber se é para um trabalho escolar na escola, que está pedindo, saber o que está acontecendo. E pode ser também que a criança não vá nada, é só coisas da cabeça dela. O que ocorreu no dia 20, não ocorreu nada. Não tivemos nenhuma ocorrência que pudesse ser vinculada a pânico ou alguma coisa assim. Nós tivemos coisas que são comuns nas escolas, a briga dos alunos, isso aí é normal. A gente já está, a gente conversa, a gente faz simpósios, seminários nos colégios. Mas dia 20, o que aconteceu? Dia 20 era onde estou. Quando deu o caso lá em Santa Catarina, eles disseram que ia acontecer dia 20 do mês passado, ia acontecer, que eles iam matar, que eles iam... nada. Tipo em série. Sim. Vocês não observaram na mídia, em geral, que dia 20 ia acontecer, e aí... Era o dia do apocalipse. Isso, aí os pais não mandavam, e tem muitos que não mandaram as crianças. E esse é um problema, né? A mídia, no querer noticiar, ela está incentivando os outros a fazerem também, né? Parece que está dando ideia de mais violência. E nós temos o WhatsApp e nós estamos em vários grupos de colégio, de associação de bairros. Precisava ver como é que foi. E a gente, o que pedia? Não transmitam mensagem que vocês não têm certeza da veracidade. Porque vocês podem também... E foi... No país inteiro teve 240 pessoas que foram presas por estar divulgando notícias falsas, incentivando esse acontecimento. E não teve nada. Mas teve muita gente que não mandou o seu filho, a sua filha para a escola. Isso é um jogo, né? É um jogo. Não sei o que as pessoas têm a maldade de criar notícias falsas. Principalmente porque mexe com vidas. E mexe com vidas de crianças. Como eu disse, daquilo que é o mais precioso para nós. Que são nossos alunos, que são nossos filhos. Porque isso, a criança começa a ouvir, e começa a ouvir, daqui a pouco ela está levando para a escola algo para se defender. E ela não sabe nem o que... Sim, vou levar uma faca, porque daqui a pouco vem com uma machadinha. Isso uma coisa, né? E aí começa a divulgação de notícias totalmente inverídicas. E o que mais tem no Brasil ultimamente é fake news, né? Em todos os setores, né? E a polícia, nesse caso, trabalhou muito. Por quê? Do evento em Santa Catarina,
houve uma pesquisa, houve uma investigação, houve todo um trabalho que se achou um menino lá no Paraná. O pessoal da polícia foi lá. Chegou lá, tinha suástica, tinha coisa de nazismo, tinha recados, tinha o celular. Aí vai lá, olha o celular, linka o celular lá do Paraná com um celular do menino aqui do Rio Grande do Sul, de Maquiné. Vão lá na casa do menino de Maquiné. A mesma coisa, tinha suástica, tinha... E agora, como é que um pai, que uma mãe explicam para a polícia que eles não tinham conhecimento do que o guri tinha dentro do quarto? Essa é a pior parte, né? Porque o pai... Eu lembro quando eu era pequena, tinha trabalho escolar, daí a minha mãe dizia assim, aqui em casa, quero conhecer teus amiguinhos, tuas amiguinhas, vou fazer um bolo de chocolate, e sempre lá em casa. É isso aí. E não tinha esse tipo de problema. Não. Porque tu entra dentro do quarto. Lá em casa, o meu filho ele está no colégio militar, né? E eu entro, a casa não tem chave, tanto o quarto dele quanto o quarto da menina, e não tem chave, e a gente, é claro, principalmente com a menina, a gente bate, né? No quarto do meu filho, eu entro e eu não peço permissão para ele. Eu nunca peguei nada, muito pelo contrário. Nunca. Não se chaveia a casa, a porta de quarto lá em casa. É que os pais têm que ser vistos como os primeiros amigos, né? Agora, eu chego... É incrível. Eu chego, a gente faz muito fórum de serviço, praticamente. Porto Alegre tem 17 regiões do orçamento participativo, e a gente faz e fomenta a criação dos fóruns de serviço. E nós temos instalado mais de 14, e a gente tem reuniões com a comunidade todos os meses. Hoje, por exemplo, tem na Restinga, né? Ontem teve o Conjus, que foi aqui no centro. Então, nós vamos e participamos. Eu gosto, sabe? Quando a gente vai para a comunidade, a gente ouve aquilo que tem que ouvir. Porque eu, pelo menos, tenho o pensamento de que eu não vou lá para a Restinga, lá para a Ilha, lá para o Lami, para ouvir elogio, porque eu sei que eu não vou ouvir, né? Eu vou ir para lá para eu levar para a comunidade me dizer aquilo que ela está sedenta, que ela está precisando. Ela precisa de segurança, ela precisa de carinho, e ela precisa de proteção. E aí eu vou para essas regiões e a gente leva muito. E leva porque tem que levar mesmo, porque nós devemos para a comunidade muita coisa, né? Aí é praticamente todos os dias. A gente tem a oportunidade. Agora, o que é muito bom quando a gente sai de lá e diz assim, pá, ó, sair muitas vezes, a gente sai aplaudido, porque a gente tem o que entregar. A gente tem... falta muita coisa? Claro que falta. Ontem, antes de ontem, aquele homicídio ali no bairro Sarandi. Né? Não vi isso. Mataram 5 e 4 feridos. Aí... Nossa. A gente sabe que a questão de facções, a questão do tráfico, ela é contundente, Nós temos outro grande problema que aflige o país inteiro, que é o furto de fios, cabos. Né? Deus o livre, é um pedaço de 1 metro de fio que deixa um hospital sem luz. Um hospital que atende criança, um hospital que atende pessoas que estão em UTIs. 1 metro de fio para vários bairros de Porto Alegre, porque faltou luz para movimentar a água, as bombas. E aí nós vamos. Agora, tu chegar na delegacia com alguém preso por furto de 1 metro de fio, ele sai muito, muito antes do que nós. E a gente aprendeu, gente, mais de 50 vezes. Vamos desistir? Longe disso. Vamos implantar legislações como a gente tem feito. Cabeamento subterrâneo, né? Cabeamento subterrâneo, inclusive, já tem uma legislação de 2 vereadores da Câmara Municipal, que, inclusive, eu deixo aqui registrado a parceria dos vereadores da Câmara de Porto Alegre. A Fernanda Bart e o Cassiá, excelentes comandante vereadores. Nádia, Ramiro... Sim.
por aqui, Gilson Padeiro, Moisés Barbosa, aqui de todos os partidos, e eu vou parar por aqui porque eu sou pena de esquecer alguém. Mas os vereadores de Porto Alegre têm sido parceiros, e aqui vai mais um registro, a questão do ambiente escolar, onde Porto Alegre tem 98 escolas, 12 delas já tem câmeras dessas de poste, dessas grandes, dessas caras, dessas com tecnologia avançada na frente de 12 escolas, graças aos vereadores de Porto Alegre. Todas as escolas contam com vídeo monitoramento interno das escolas. E todas elas têm alarmes também, que toca na central da Secretaria de Segurança no Centro Integrado de Comando e Controle. Isso é um avanço. Nós temos que dar ainda muita coisa. Claro que sim, como eu disse, a tecnologia está avançando toda hora. Agora, uma coisa eu vou dizer. Quando termina as reuniões, a gente diz, vocês querem uma coisa. É uma pessoa armada, um agente armado na frente de cada colégio, né? Agora, por que muita gente não deixa que as escolas cívicos militares surjam? Porto Alegre conseguiu, acho que tem uma escola cívico-militar. Porque não foram elas que propuseram o projeto de lei da escola cívico-militar. Porque se tivesse escola cívico-militar, talvez esse cara não teria entrado lá se lá fosse uma escola cívico-militar. Eu não estou falando das escolas militares, não é isso. A escola cívico-militar, né? Então, eu me recordo numa das... Aí ela disse, mas é mesmo. Eu digo, pois é, mas tem muita gente que na Câmara, inclusive dentro da Câmara de Vereadores, não deixa as escolas cívico-militar prosperarem. Mas elas querem um brigadiano, um guarda municipal na frente do colégio, e armado. E bater nas professoras pode também, né? Enfim. Mas, enfim. Major, primeiro vou responder a tua citação, viu? Se a nossa gestão na empresa foi boa, foi graças a pessoas como tu, dedicada, comprometida, responsável, que fizeram com que a gente pudesse fazer alguma coisa lá. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento, já antecipado aqui, a tua disponibilidade de vir conversar com a gente. E também extensivo meu agradecimento a tudo que tu fez por nós da Ana Carris. Na verdade, tu fosse um verdadeiro servidor público dentro da Carris, te doando 24 horas, pois a empresa funcionava 24 horas e tu estava 24 horas disponível lá para nós, eu nunca vou me esquecer disso. Então, meu muito obrigado e meu grande abraço aí para o meu amigo. Eu acho que um dos grandes feitos, né, Sérgio? A Carris tinha em torno de 35 a 40 assaltos a ônibus por mês. Aí foi criado, foi colocado por aquela gestão, por nós, as câmeras com muita dificuldade, né? Porque diziam que a administração queria cuidar do cobrador. Ideia tua. Queria cobrar do cobrador, queria cuidar do cobrador e do motorista. Que nós queríamos monitorar, né? E a gente dizia também. E hoje eu ainda participo, Sérgio, do Fórum do Transporte Seguro, que foi criado naquela época. É verdade. Né? E sabe quantos assaltos a ônibus tem nos últimos meses? Nenhum. Não tem assalto a ônibus. Por quê? Por causa das câmeras. É por isso que hoje a senhora é secretária adjunta da Segurança, né? Por causa da sua trajetória de vida aí, de empenho pelo bem comum, né? A gente teve grandes personalidades, grandes funcionários que nos ajudaram nessa causa. Porque tu sozinho tu não faz nada. E a construção ela tem que ser coletiva. Como eu digo, a construção ela tem que passar por vários setores. No caso do Executivo Municipal, e aqui vai mais uma vez dizer pela Câmara de Vereadores, que tem sido magnífico. Eles têm sido
assim, ó, fenomenais com relação a, principalmente, eu vou falar por nós, inclusive eu estava ontem lá na Câmara, disse, precisamos do projeto. Eu disse, não, o que vocês vão dizer, nós estamos com vocês, os vereadores do me dizendo, nós estamos com vocês, o que vocês me disseram nós vamos fazer. Então, para ver o comprometimento que o Legislativo está tendo do anseio e na legislação que nós precisamos, principalmente com relação a essa questão do furto de fios, cabos, que não é fácil, porque isso aí também é questão de saúde pública. Aquela pessoa que vai lá furtar 1 metro de fio, ela muitas vezes vai comprar a droga. E a droga, a quantidade de moradores de rua em Porto Alegre, ela aumenta. Por quê? Porque os prefeitos do interior estão mandando os caras para cá. A quantidade de pessoas que chegam provenientes do interior, e eu não falo da ambulância ou terapia, viu? Sim. Eu falo de cidades do interior que mandam para Porto Alegre. E aí tu vem, aí começa a aumentar a questão do morador de rua, aumentou e muito a questão do furto de fios, cabos, aumenta a questão da saúde, aumenta a questão do todo. Né? Mas os vereadores conosco aqui têm sido, assim, ó, muito parceiros. Muito bem. Com certeza. Doutora Martina, e o que nós temos aí para... Aliás, agora já não é mais uma surpresa, né? Já foi anunciado, né? Já acabou com a surpresa. Mas no outro programa a gente... Sim, sim. Muito obrigada pela sua presença e o podcast Bastidores da Vitória aguarda o senhor sempre que o senhor quiser participar. Estamos com o estúdio aberto, né? Não, eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? E dizer, Sérgio, que realmente eu me lembro como se fosse hoje, né? Quando tu me convidou para mim ir, fazia pouco tempo que eu tinha me aposentado, né? E essa parceria, e não só... nós tínhamos uma equipe, né? É verdade. O Pedro Osório, o Vidal, o Varante Ávila, inclusive o avistei ontem, e por aí vai, Pereira, Deus livre, eu vou esquecer mais também alguém, que são pessoas que muitas vezes, no momento, até a gente discute, a gente meio que briga, mas tudo, depois a gente vai lá na Carris, como a gente vai hoje, por que tu não volta? Isso é muito legal. O centro administrativo, e eu tenho comigo que, ontem eu estava falando com um secretário, eu saí com um ditado, é mais fácil arrumar o presídio central do que o centro administrativo. Nossa! Tá ruim o negócio. Isso é coisa do Gelson. Mas, muito obrigado pela oportunidade sobre esses assuntos, sobre muitas coisas que a gente está fazendo em Porto Alegre, ali fora a área escolar, né? Legislações estão sendo criadas, SEIC que a gente está aumentando, Guarda Municipal, o que a gente está fazendo, deixando a sede própria da Guarda Municipal. Não conta nisso. Esse era a segurança escolar, vai ficar para o próximo. Temos muita coisa. Então tá bom. Muito obrigada, viu, Major? A gente que agradece. Então tá. Valeu, Martina. Mas, como havíamos informado antes, nos programas anteriores, né, nós tínhamos uma surpresa por vir. E chegou o dia. Dom Cássio Selaimem presenteou o nosso podcast com esse kit de facas 7,5, 9 e 11 polegadas. Para você, a nossa audiência, participar desse sorteio é necessário o seguinte: você precisa se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ainda ser inscrito em uma das nossas mídias sociais, ou Instagram ou Facebook. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então venha com a gente, se inscreva no canal e em uma de nossas redes sociais. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Dia 18 de setembro, concorra ao kit de facas Dom Cássio Selaimem. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.